Eu recebi essa imagem em um sonho e ela mudou a minha vida. Nesse sonho eu tô caminhando por um deserto, até que eu chego num tipo de um hotel. Quando eu tô bem na frente desse hotel, eu começo a ver lá do fundo 2 animais se aproximando. Eu vejo 2 vultos de animais e conforme eles vão chegando mais perto, eu percebo que é um búfalo e um bicho preguiça. E eles estão andando calmamente na minha direção, só que conforme eles vão se aproximando, as pessoas que estão ao redor começam a ficar um pouco preocupadas e começam a comentar e tá todo mundo falando sobre os animais. E uma das pessoas que tá comigo começa a me dizer que eu preciso proteger o bicho preguiça, que se eu tenho que salvar a preguiça, eu tenho que levar ela para algum lugar e fazer alguma coisa. E eu começo a acreditar que é o meu trabalho salvar o bicho preguiça do búfalo, que pode matar ela, alguma coisa assim. Então quando eles estão bem perto de mim, eu pego o bicho preguiça no colo e eu começo a correr em direção ao deserto com o bicho preguiça no colo para levar ele o mais distante possível desse búfalo, né? E conforme eu vou correndo e vou indo na direção, eu vou ficando cada vez mais sozinha, todas as pessoas vão ficando para trás, eu vou ficando mais sozinha, e ela vai se abraçando a mim, ao ponto dela se transformar em mim. E quando eu acordo desse sonho, aí eu vou fazer a leitura do sonho, né? De acordo com o trabalho do xamanismo, com os ensinamentos do xamanismo. Eu vou fazer essa leitura do sonho e tentar entender que símbolos o meu espírito está trazendo para mim, para me ajudar na minha jornada. Eu percebo com bastante clareza, né? Eu pedi ajuda do Theo, inclusive, para fazer essa leitura. Mas eu percebo com bastante clareza que eu realmente tinha me transformado nesse bicho preguiça. Num símbolo, não a parte preguiçosa dele, mas a parte fofa, né? Ele é um animal muito fofo, com uma aparência muito inocente, muito carinhosa, né? Que dá vontade de você se abraçar, muito com movimentos delicados e lentos, né? E são coisas com as quais eu gostaria de me apresentar dessa forma para os outros. Eu percebo que ao longo do tempo eu fui me construindo um pouco dessa forma e fui cada vez me afastando mais daquele búfalo que também estava ali, que eles estavam vindo juntos em união, né? E que eles dois representavam as potências do meu ser, não só a preguiça, né, com seu jeito fofinho, carismático, mas também o búfalo com a sua força, né, com a condição que ele tem com a resiliência e com uma série de outras características, né, de luta e de força que eu não estava conseguindo assumir na minha vida. Então esse sonho ele apareceu para mim mostrar que eu estava deixando de lado uma parte minha e que eu precisava honrar essa parte. E aí, para honrar essa parte, eu decidi fazer uma aquarela em que eu e a preguiça, a gente estaria montadas no búfalo, né, como se fosse um grande animal totem, nós três, assim, como se esses 2 animais fossem de fato parte de mim e eu conseguisse trazer então as qualidades deles para minha vida. É interessante porque esse sonho também me aparece no momento em que eu tô pintando bastante. E esse momento, eu queria contar pra vocês que também não é um momento fácil. Eu sempre gostei de desenhar e de pintar, mas foi muito difícil pra mim me autorizar a fazer isso, né? Depois de adulta, né? Sem ser mais criança, foi muito difícil eu me permitir desenhar, pintar, sem me apegar ao resultado final, sem ter que fazer uma coisa perfeita e bonita e cujo resultado era impressionante, que eu poderia mostrar para os outros. Eu precisei passar por um grande processo de desconstrução para chegar inclusive na técnica que eu uso hoje, que é a aquarela, né? E que é uma técnica que está jogando o tempo inteiro com a minha sensação de controle. Porque a água, né, é o grande elemento da aquarela, é o grande elemento que faz o pigmento percorrer o papel, né, e das formas, as manchas, as impressões. E a água não está no meu controle, né, e o emocional também não está no meu controle. Então eu achei que era uma forma de abraçar também essa necessidade que eu tinha de abrir mão do controle das coisas, né, do falso controle, da ilusão do controle, para poder criar uma coisa que no fim
não era exatamente o que eu idealizei, mas que talvez ficasse muito interessante. E foi um processo longo para construir essa imagem, para deixar ela de uma forma que me agradasse, que me representasse. E hoje eu sinto que é uma imagem da qual eu me orgulho muito. Eu gostaria muito de apresentar essa Fabi para vocês, né? Uma Fabi que é preguiça, que é búfalo, que se deixa fluir dentro dessas águas infinitas do nosso interior e que se deixa também colorir por tantas e tantas camadas de cor e de sentido que a vida pode nos presentear. Se por um lado foi tão fácil olhar para a preguiça e me reconhecer, porque ali estavam todas as minhas características mais luminosas, mais o que eu gostaria de ser e de mostrar, quando eu olhava para o búfalo era muito difícil reconhecer essa força, reconhecer esse peso, essa firmeza que estava ali nele, né? E reconhecer que eu também era aquilo, né? Que aquilo também fazia parte de mim. E essa é uma parte de mim que estava na minha sombra, que eu não estava dando conta de olhar. E nesse aspecto, o sonho é um presente maravilhoso, porque quando a gente sonha, o nosso espírito traz pra gente as nossas situações de luz e sombra, né? Os nossos claros e escuros, as coisas que a gente ama e as que a gente tem dificuldade, de uma forma externa, de uma forma exteriorizada, pra gente dar conta de olhar para aquilo. Sabe quando falam assim que é importante meditar porque você começa a dissociar da sua mente, o seu eu da sua mente, e começar a olhar para esses pontos escuros com mais tranquilidade, porque você está observando essa própria mente funcionar? Os sonhos, eles já trazem isso pronto, porque eles trazem todas essas imagens das coisas que estão acontecendo dentro de você de uma forma exterior. Então, quando você sonha com a sua mãe, com o seu amigo, com um primo, com um conhecido que você viu, com aquela pessoa que é metade daquela pessoa e metade daquela outra, na verdade, todas essas partes são você. Né? É uma forma do espírito trazer situações de dentro para que você veja e tenha mais facilidade de reconhecer. E o sonho é essa linguagem que, quando a gente começa a ler, até os pontos escuros da nossa personalidade, do nosso interior, começam a ficar muito mais claros e a gente tem condição então de integrar eles na nossa parte luminosa. Então eu fiquei muito feliz de ter conseguido realizar essa imagem para honrar esse meu sonho, porque eu sinto que nessa imagem tem uma parte de mim que está muito integrada. E quando eu digo que isso mudou a minha vida, não foi só porque o processo de fazer essa aquarela, de pensar sobre esse sonho, de fazer a leitura desse sonho mudaram a minha vida. Foi porque depois que eu consegui integrar isso através desse processo, eu realmente mudei, né? Eu realmente tô uma pessoa mais firme, eu realmente tô uma pessoa mais corajosa, mais arrojada, sem ter medo de chegar, né? Eu sentia muito medo de chegar e de fazer acontecer as coisas com a minha força, eu entendia que eu tinha essa força, e eu não tô sentindo tanto esse medo. Então, assim, é nesse sentido que os processos que o sonho desperta e que o sonho em si tem o potencial de mudar a nossa vida. Eu tô muito feliz de dividir um pouco desse processo com vocês e também quero muito ler o que vocês acharam. Me conta aqui embaixo nos comentários, tá bom? Amo muito vocês. Beijo, tchau!